Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar como eu desenhei as borboletas. Eu vou abrir aqui o painel pranchetas, eu vou dar um clique duplo no nome da prancheta e eu vou mostrar como eu desenhei essas borboletas. E aqui o segredo é o seguinte, eu vou desenhar apenas uma metade e depois eu vou usar um efeito de aparência para criar uma reflexão, de maneira que qualquer modificação que eu fizer numa metade automaticamente será refletida na outra metade. Eu vou passar para o meu documento de trabalho, que eu já tenho aberto aqui ao lado, e eu vou novamente no painel pranchetas, dar um clique duplo para aproximar a prancheta borboletas. E para desenhar as borboletas, eu vou usar muito três ferramentas. Claro, eu vou usar a ferramenta caneta, Pen Tool, para criar os pontos. Eu vou usar também a ferramenta Convert Anchor Point Tool, a ferramenta de conversão de pontos. E por último, eu vou usar também muito a seta branca, que permite que eu selecione os pontos individualmente. Então a dica é a seguinte, para eu não ter que ficar indo toda hora no painel para trocar de ferramenta, eu vou primeiro selecionar a seta branca e depois a caneta. Dessa maneira, quando eu seguro a tecla comando no Mac ou a tecla Ctrl no PC, eu alterno temporariamente para a seta branca e soltando a tecla comando ou Ctrl, eu volto novamente para a caneta. A outra dica é que segurando a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC, eu alterno temporariamente para a ferramenta de conversão de ponto e soltando a tecla eu volto novamente para a caneta. Dessa maneira eu tenho três ferramentas em uma só. Eu tenho um acesso rápido às três ferramentas. Muito bem, agora eu vou no painel de controle escolher o preto para o preenchimento. Para o contorno eu vou escolher nada, none. Eu vou posicionar o cursor na prancheta e vou começar a desenhar dando cliques simples para criar pontos de canto. E com pontos de canto, os segmentos eu conecto os pontos de canto com segmentos retos. Eu vou voltar aqui até o Smart Guides me mostrar que o guia de alinhamento para eu ter certeza que esse ponto está exatamente alinhado na vertical com o ponto de cima. E para fechar o segmento, eu vou voltar para o primeiro ponto e clicar uma vez. Agora, para fazer com que esses segmentos fiquem curvos, eu vou pressionar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC. Com a tecla pressionada, eu alterno temporariamente para a ferramenta de conversão de ponto e eu vou clicar e arrastar num ponto para criar os controles de curvatura. Eu só preciso desse controle aqui de cima, então eu vou ainda com a ferramenta de conversão de pontos, aqui embaixo, pegar esse controle e recolher ele para o ponto. Vou fazer a mesma coisa para esse ponto, vou segurar a tecla Option no Mac ou Alt no PC, vou arrastar para criar o controle de curvatura. E agora eu posso quebrar o alinhamento dos controles e fazer uma curva entre os dois pontos. Eu vou fazer a mesma coisa para esse ponto aqui de baixo, com a tecla Option ou Alt pressionado. Eu vou clicar e arrastar para criar os controles de curvatura. Depois dos controles terem sido criados, eu vou com a mesma ferramenta quebrar o alinhamento. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa para esse ponto. Vou puxar para cá. Nesse caso, eu só preciso de um controle, então eu vou recolher a segunda metade do controle. E agora eu vou segurar a tecla comando no Mac ou a tecla Ctrl no PC para alternar temporariamente para a seta branca e eu consigo selecionar o ponto individualmente e mais uma vez modificar os controles de curvatura. Eu consigo rapidamente fazer a metade de uma borboleta. Muito bem. Agora, para criar a segunda metade, eu vou aplicar um efeito de reflexão. Eu vou pressionar a tecla V para mudar para a seta preta e vou selecionar o objeto. E para criar o efeito de reflexão, eu vou usar o painel Appearance. Aqui à direita, na coluna de painéis, eu vou abrir o painel Appearance e vou destacar ele aqui para cima. Vou fechar o outro painel, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do painel. Deixa eu chegar um pouquinho, rolar a prancheta aqui um pouquinho para a esquerda. E com o objeto selecionado, eu vou aqui no rodapé do painel, no botão FX, eu vou abrir o menu de efeitos e no grupo de distorção e transformação, eu vou escolher o efeito Transform. Aqui no efeito Transform, eu vou escolher uma cópia
Eu vou fazer com que essa cópia seja refletida na horizontal, reflect x, x. Como ponto de referência, eu vou escolher qualquer um desses 3 pontos à direita, para que o lado direito aqui do objeto seja usado como eixo de reflexão. Qualquer um desses 3 pontos. E aqui embaixo eu vou ativar a opção Preview para já dar uma olhada em como que esse efeito vai ser aplicado. Eu já estou vendo que é exatamente o que eu quero, a reflexão. Eu vou confirmar, ok. O efeito passa a ficar listado no painel Appearance associado a esse objeto que está selecionado. Então agora, esse é um efeito dinâmico. Repare que eu vou pressionar Comando Y no Mac ou Ctrl Y no PC para ver a estrutura do objeto, e na estrutura eu vejo que eu só tenho uma metade. Voltando para o Preview, Comando ou Ctrl Y, eu vejo que essa segunda metade aqui é uma reflexão da aparência do objeto. Isso significa que qualquer modificação que eu fizer na metade da esquerda será automaticamente refletida na metade da direita. Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar a seta branca, vou selecionar o objeto aqui. Qualquer modificação que eu faço de um lado, automaticamente acontece no outro. E aí eu posso editar os pontos usando a seta branca, modificando e criando a minha borboleta. Perfeito? Muito bem, agora eu vou fazer as antenas. Eu vou usar novamente a ferramenta caneta, e nesse caso eu não quero cor no preenchimento. Eu vou escolher nada para o preenchimento, eu quero o contrário, eu quero uma cor no contorno. Então vou colocar um preto aqui no contorno. Vou posicionar o cursor mais ou menos por aqui, vou criar um primeiro ponto, vou posicionar o cursor aqui em cima, e já para criar o segundo ponto como ponto suave, fazendo uma curva, eu vou pressionar e segurar o botão do mouse e vou arrastar aqui para baixo para já criar de uma vez só os controles de curvatura. Eu vou voltar para a seta preta, porque eu quero selecionar o objeto inteiro, e aqui em cima no painel de controle, eu vou escolher um perfil de espessura variável. Nesse menu, eu vou rolar aqui o menu e vou escolher esse tipo de perfil. E aqui à esquerda, eu vou aumentar um pouco a espessura do traço. Eu vou pegar a ferramenta de zoom e vou aproximar bastante aqui o desenho. Deixa eu separar ele aqui um pouquinho para cima, para você ver que usando esse perfil de espessura variável, a espessura começa mais grossa aqui embaixo e vai afinando aqui para cima. Muito bem, eu vou posicionar o objeto de volta aqui onde eu quero, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para a esquerda. Eu vou selecionar esse objeto e vou aplicar de novo o efeito de transformação com reflexão. Com o objeto selecionado, eu vou no rodapé do painel Appearance, abrir o menu de efeitos. No grupo de distorção e transformação, eu vou escolher o efeito Transform. Aqui novamente, uma cópia com o ponto de referência do lado direito, qualquer um dos 3 pontos. Vamos ligar o Preview, escolher a reflexão no eixo X, claro, a reflexão na horizontal X. Já estou vendo aqui o meu efeito e vou confirmar. Ok. Aqui novamente, qualquer coisa que... Vou voltar para a seta branca. E aqui novamente, qualquer coisa que eu fizer numa metade, automaticamente se reflete na outra metade, na reflexão do objeto. Eu vou pressionar Comando Ctrl 0 para voltar com a prancheta para a janela. E agora eu vou expandir essas aparências para consolidar o objeto. Normalmente, quando eu expando um objeto, eu faço isso numa cópia, porque depois eu posso usar esse objeto original para modificar e criar variações. Para criar uma cópia, eu vou selecionar tudo com a seta preta, vou pressionar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC, e com a tecla pressionada eu vou arrastar uma cópia dos objetos. Agora, para expandir essas aparências, ou seja, para expandir os efeitos que eu apliquei e a espessura do contorno, eu vou selecionar os objetos e no menu Object eu vou escolher o comando Expand Appearance. Pronto.
Agora repara que eu vou pressionar comando Y no Mac ou Ctrl Y no PC para ver a estrutura do objeto. E agora eu vejo que nesse caso aqui, o efeito de aparência que criava a reflexão foi expandido e se transformou num objeto. E também que a espessura variável que eu tinha aplicado no contorno para criar as antenas também foi expandido. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4 objetos. E para consolidar esses 4 objetos em um único objeto, eu vou usar a operação Unite do painel Pathfinder. No menu Window, eu vou lá embaixo escolher o painel Pathfinder. Vou posicionar ele aqui em cima. Vou selecionar todo mundo aqui e vou clicar uma vez no primeiro botão aqui da linha de cima, a operação Unite. E agora eu consolidei e eu tenho um único objeto. Eu vou botar esse objeto aqui para o lado e deixa eu arrastar de volta esse painel Pathfinder aqui para ancoragem e o painel Appearance também. E se você quiser fazer variações, como eu guardei uma cópia, digamos assim, do original com os efeitos dinâmicos, fica fácil eu arrastar outra cópia aqui para o lado, segurando a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC, e nessa cópia voltar para a seta branca ou para a ferramenta caneta e, de novo, selecionar e modificar uma metade, fazendo com que a outra metade seja automaticamente atualizada, e assim, rapidamente, você pode ter variações da sua borboleta. Novamente, para expandir, seleciona tudo, pressiona a tecla comando, a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC, arrasta uma cópia. No menu Object, escolhe o comando Expand Appearance para expandir a aparência. E no painel Pathfinder, com os objetos todos selecionados, aplica a operação de união, Unite, e você tem um objeto consolidado. Eu vou selecionar esses objetos todos. E aqui uma dica, eu vou diminuir um pouco os objetos, mas atenção, eu quero que a espessura que eu apliquei aqui nesse contorno seja escalada proporcionalmente. Então, antes de escalar, de reduzir os objetos, eu vou aqui no painel Transform e no menu do painel eu vou me certificar de que essa opção Scale Strokes and Effects esteja ativada. E agora, com a opção ativada, eu vou segurar a tecla Shift e vou escalar para fazer espaço aqui na minha prancheta. E assim você pode continuar fazendo as variações. Agora eu vou voltar aqui para o documento original. Eu vou mostrar como eu criei essas flores. Eu também usei um efeito dinâmico. Eu comecei criando um polígono. Aqui no painel de ferramentas, eu vou pressionar e segurar a ferramenta retângulo para abrir o grupo de ferramentas de formas fechadas. Vou escolher a ferramenta polígono. Vou posicionar o cursor aqui na prancheta, vou clicar e arrastar para fazer o polígono. E aqui a dica é a seguinte: antes de soltar o botão do mouse, você pode ir com a outra mão, pressionar a tecla seta para cima para aumentar o número de lados ou seta para baixo para diminuir o número de lados. Eu vou fazer um polígono com 7 lados, que vai me dar uma flor com 7 pétalas. Vou voltar para a seta preta, vou pressionar a tecla V para mudar para a seta preta. E, novamente, no painel Appearance, eu vou aplicar um efeito. E dessa vez, eu vou aqui no menu FX, escolher também no grupo Distort and Transform, o efeito Pucker Bloat. Abre a caixa de diálogo do efeito. Eu vou ligar a opção Preview. E, escorregando o controle deslizante para a direita, eu consigo fazer uma florzinha. Esse efeito é um efeito dinâmico. Eu vou confirmar, OK. E lembrando que depois do efeito ter sido aplicado no objeto, se você quiser modificar o efeito, não precisa ir novamente no menu FX. O menu a gente usa apenas para criar o efeito pela primeira vez. Depois que o efeito foi aplicado, você quiser editar o efeito, no painel Appearance, basta selecionar o objeto e clicar no nome do efeito. Abre novamente a caixa de diálogo e você pode continuar editando o efeito dinamicamente. Eu vou confirmar, OK. E para expandir e consolidar o objeto, a mesma coisa. Eu vou segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC para arrastar uma cópia. E com o objeto selecionado, eu vou no menu Object e eu vou escolher o comando Expand Appearance. E agora a gente vê que
o que era aparência no objeto de cima passou a ser estrutura no objeto de baixo. Eu vou apertar comando Ctrl Y novamente. Muito bem, eu vou voltar para o documento original, vou abrir o painel Pranchetas e no próximo vídeo vamos ver como criar o módulo usando a técnica de cruz de acerto.